Você realmente acredita que está no controle da sua própria vida? Responda com honestidade. Não para mim, para você. Você acredita que a pessoa que acordou hoje de manhã, que seguiu a mesma rotina, que sentiu as mesmas ansiedades e perseguiu os mesmos desejos triviais? Você acredita que essa pessoa é livre? Que piada! A verdade é que você vive acorrentado. E o mais trágico é que você se acostumou com o peso das correntes. Você até deu nomes bonitos para elas. Minha personalidade, meu jeito de ser, é quem eu sou. Mentiras. Desculpas convenientes para justificar sua própria impotência. Sua mente não é um santuário. Não é um jardim para ser cultivado com pensamentos positivos e afirmações vazias. Sua mente é uma prisão de segurança máxima, projetada com uma arquitetura sombria e genial. E até este exato momento você tem sido o prisioneiro. Cada pensamento de dúvida é um guarda no corredor, cada medo irracional é uma tranca de aço na porta da sua cela. Cada impulso que você obedece sem questionar. O desejo por validação, a fuga para o prazer imediato, a raiva que explode sem permissão, é apenas o som das grades se fechando mais uma vez ao seu redor. Você é um refém, um fantoche governado por uma bioquímica que você não entende e manipulado por emoções que você não escolheu. Você reage, você não age. Sua vida não é uma série de escolhas conscientes, mas uma sequência de espasmos programados. E a sociedade, os gurus, os bem-intencionados, todos eles te oferecem a mesma solução patética: a fuga. Pense positivo, eles dizem. Encontre sua paixão. Ame a si mesmo. Eles te vendem chaves falsas, mapas que levam a lugar nenhum. Eles te ensinam a decorar a sua cela, a torná-la mais confortável. Eles querem que você seja um prisioneiro feliz. Eu não estou aqui para te fazer feliz. A felicidade é um subproduto, um luxo para aqueles que já conquistaram o que realmente importa: o domínio. Este conhecimento que estou prestes a compartilhar é perigoso. É uma arma, e como toda arma nas mãos de um fraco, de um indisciplinado, ela só causa destruição. Ela vai quebrar as ilusões que te mantiveram seguro. Vai expor a arquitetura sombria da sua própria consciência. Vai te forçar a olhar para o abismo que existe dentro de você. Por isso este é o filtro, a porta de saída. Se você busca conforto, feche este vídeo agora. Volte para suas distrações, para suas mentiras confortáveis. Continue sendo um escravo satisfeito. Ninguém vai te julgar. O rebanho é vasto e acolhedor. Se a verdade te assusta, saia. Se a ideia de desconstruir cada pilar da sua identidade, de questionar cada impulso e de travar uma guerra silenciosa dentro da sua própria cabeça te apavora, este lugar não é para você. O que eu tenho a oferecer não é um bálsamo, é um bisturi. Isto não é para os curiosos, não é para os turistas do autoconhecimento. Isto é para os insatisfeitos. Para os que sentem o peso das correntes e se recusam a chamá-las de pulseiras. Para aqueles que olham no espelho e veem a cela refletida em seus olhos. Eu não vou te dar a chave para escapar da sua prisão. Isso seria inútil. Você apenas construiria outra. Eu vou te entregar as chaves do presídio inteiro. Vou te ensinar a caminhar pelos corredores, a entender os mecanismos de cada tranca, a conhecer cada guarda pelo nome. Vou te mostrar como silenciar os alarmes, como controlar os outros detentos, suas emoções, seus medos, seus desejos. O objetivo não é a liberdade. A liberdade é uma ilusão para crianças. O objetivo é o poder de se tornar o diretor da sua própria mente. Se você ficou até aqui, é porque uma parte de você, uma parte faminta e sombria, reconhece a verdade nessas palavras. Você está cansado de ser o efeito. Você anseia por se tornar a causa. Ótimo. A porta foi trancada. Agora o verdadeiro trabalho começa. Então você continua aqui. A porta está fechada. O ar parece mais denso, não é? É o peso da verdade começando a se assentar. O primeiro segredo, a primeira chave que eu vou te entregar, é a mais perigosa de todas. É a fundação sobre a qual toda a sua prisão foi construída. É um truque tão genial, tão profundamente entranhado na sua programação, que você vai lutar contra ele. Sua mente vai tentar rejeitá-lo como um corpo rejeita um órgão estranho.
Prepare-se. Tudo o que te ensinaram sobre ser uma boa pessoa é uma mentira. Pior, é uma arma apontada para sua cabeça, uma arma que você mesmo segura, com um sorriso no rosto. Deixe-me repetir, para que não haja dúvidas. Todo o seu código moral, a compaixão, a empatia, o altruísmo, a bondade incondicional, não é um guia para a iluminação. É um manual de instruções para a sua própria coleira. É o código dos cordeiros, projetado para que os lobos possam se banquetear em paz. Vamos começar pelo mais sagrado dos seus ídolos, a empatia. Eles te disseram que sentir a dor do outro é nobre, que se conectar com o sofrimento alheio é a mais alta virtude humana. Que mentira sedutora! A empatia, na forma como você a pratica, é o mais perigoso dos venenos. Ela é uma porta dos fundos para sua mente. Uma vulnerabilidade que permite que qualquer um sequestre o seu estado emocional. Ela te força a sentir a dor do outro, a carregar o fardo do outro, a lutar a guerra do outro. Ela dissolve as suas fronteiras, transforma você em um receptáculo passivo para o caos do mundo. Enquanto você está ocupado sentindo pelos outros, quem está pilotando o seu navio, quem está no controle das suas decisões? A sua empatia desgovernada não é uma ponte para a conexão, é um convite para a sua própria subjugação. É a fraqueza da alma. E a sua bondade, aquela necessidade de ser prestativo, de agradar, de evitar o conflito a qualquer custo? Isso não é virtude. Na maioria das vezes, é apenas medo disfarçado. Medo da rejeição. Medo da solidão. Medo de ser visto como egoísta. É a fraqueza se vestindo de nobreza para que você não precise encarar a própria covardia. Você não é bom. Você é domesticado. E aqui está o truque, o segredo sombrio de Maquiavel que os poderosos entendem e que os escravos ignoram. O mundo real, o mundo do poder, não opera na lógica da moralidade. Ele opera na lógica da força, da influência e do domínio. Você foi ensinado a levar seus sentimentos para um campo de batalha. É como levar uma faca de manteiga para uma guerra de canhões. O poder não se importa se você é bom. O poder não se importa com as suas intenções. O poder responde à alavancagem, ao controle, à estratégia. Enquanto você se esforça para ser compreensivo e empático com quem te manipula, eles estão usando a sua nobreza como uma ferramenta para te manter exatamente onde você está. Sua empatia é a janela pela qual o guarda observa seus movimentos. Sua bondade é a comida insossa que te mantém dócil e satisfeito na cela. Sua busca por validação é a sua confissão diária de que você entrega as chaves da sua própria felicidade para qualquer um que passe pelo corredor. Você foi ensinado a jogar xadrez com as regras das damas, e você se pergunta por que sempre perde. O primeiro passo para o domínio não é aprender a ser mau, isso é infantil. O primeiro passo é o mais brutal de todos. É a neutralidade. É olhar para a empatia, para a bondade, para a raiva, para o amor e não vê-los como virtudes ou pecados, mas como o que realmente são: ferramentas, armas, alavancas no painel de controle da psique humana. Ferramentas que, até hoje, só foram usadas contra você. Para se tornar o diretor, você não precisa apenas aprender as regras verdadeiras do jogo. Você precisa entender a engenharia do tabuleiro. A arquitetura secreta da sua própria mente, e é para lá que vamos agora, para o coração sombrio da máquina. Bem-vindo à sala de máquinas. Ao coração sombrio do sistema. O que você chama de mente não é um fluxo etéreo de consciência, é um sistema operacional, um código. E, como todo código, ele pode ser reescrito. Mas para reescrever o código, você precisa primeiro ganhar acesso de administrador. O que vou te entregar agora não é uma teoria, é um protocolo, uma disciplina de combate para a guerra que acontece entre as suas orelhas. É a arma secreta dos poucos que caminham por este mundo como mestres, e não como vítimas. Nós a chamamos de a arquitetura do domínio, e ela é composta por 3 disciplinas. 3 pilares que, uma vez erguidos, transformam sua prisão em um palácio de poder. A primeira disciplina é a mais difícil. É o fundamento de tudo. É a torre de vigia. Imagine-se agora, não como o prisioneiro na cela,
sentindo o frio do chão de pedra. Imagine-se em uma torre alta, acima do complexo penitenciário da sua mente. Você está em uma sala de controle, cercado por monitores. Cada monitor exibe uma parte do presídio: o pátio, as celas, a cozinha, os corredores. Nesses monitores você vê um prisioneiro. Esse prisioneiro é você. Você o observa sentir raiva, o observa sentir medo, o observa se afogar em ansiedade ou se entregar a um desejo trivial. Mas você, na torre, não sente nada. Você apenas observa. Esta é a sua primeira tarefa, a prática mais brutal e libertadora que você jamais irá executar. A partir deste momento, você vai criar uma separação, uma fissura entre o observador, o verdadeiro você, o diretor, e o observado, o prisioneiro, a sua corrente de pensamentos e emoções. Quando a raiva surgir, você não vai dizer eu estou com raiva. Isso é a linguagem do prisioneiro. O diretor da sua torre vai pensar: o sistema acaba de acionar o protocolo da raiva. Interessante. Qual foi o gatilho? Quando a ansiedade apertar seu peito, você não vai se desesperar. Você vai se reclinar na sua cadeira de controle e registrar: iniciada a simulação de ameaça futura. Nível de cortisol em elevação. Previsível. Isso é o que significa ser perigosamente consciente. É o truque de se tornar um espectador da sua própria mente. No início, será quase impossível. O prisioneiro vai gritar tão alto que você será arrastado de volta para a cela. Mas você vai persistir. A cada emoção, a cada pensamento compulsivo, você vai recuar para sua torre, em silêncio, apenas observando. Este ato de observação desapegada é a primeira chave. Ele corta os fios que fazem do fantoche uma marionete. Ele cria um espaço. E nesse espaço, nesse milissegundo de silêncio entre o estímulo e a sua reação programada, reside todo o poder do universo. Uma vez que você domine a torre de vigia, você está pronto para a segunda disciplina, a sala de interrogatório. Observar não é o suficiente. Um bom diretor não apenas observa os prisioneiros. Ele os entende. Ele conhece suas motivações, seus medos, suas fraquezas. Agora que você pode isolar uma emoção sem se afogar nela, você vai arrastá-la para a sala de interrogatório. Você vai sentá-la em uma cadeira, sob uma luz forte, e vai começar a fazer as perguntas difíceis. A sua tristeza aparece. Você a isola. Você a leva para a sala. E você pergunta com a frieza de um inquisidor: quem te enviou? Qual é a sua verdadeira mensagem? Você está aqui por causa do que aconteceu hoje, ou você é um eco de uma ferida de 10 anos atrás? Qual é a sua agenda? O que você quer que eu faça? Que você me sabote? Que eu me isole? Qual é o seu propósito final? Você faz o mesmo com o seu desejo, com a sua euforia, com a sua inveja. Você os disseca. Você os desmonta peça por peça, até que não reste nada além da sua programação original. Você vai descobrir que 99% das suas reações emocionais são fantasmas. Ecos de medos infantis, de traumas esquecidos, de crenças que foram instaladas em você por outras pessoas. Na sala de interrogatório você não julga, você não se arrepende, você apenas investiga. Você se torna um arqueólogo da sua própria programação, cavando através das camadas de mentiras para encontrar o código-fonte. Este é o processo de autoconhecimento real. Não tem nada a ver com flores e incenso. É brutal, é clínico, é o trabalho sujo de mapear a arquitetura sombria da sua própria prisão. E quando você entende o mecanismo por trás de cada tranca, você está pronto para a terceira e mais perigosa disciplina: o Arsenon. Até agora você aprendeu a observar e a entender. Agora você vai aprender a comandar, a usar. As suas emoções não são inimigas a serem suprimidas. Isso seria um desperdício de energia. Elas são fontes de poder bruto. Ferramentas de uma potência inimaginável. Até hoje, elas eram armas apontadas para sua cabeça. A partir de agora, elas são o seu arsenal. Você aprendeu a isolar a raiva, a entendê-la. Agora, em vez de deixá-la explodir e causar destruição, você vai aprender a canalizá-la. Você vai pegá-la como quem pega um cilindro de combustível de foguete e vai conectá-la ao motor da sua disciplina.
Você vai usar aquela energia pura e primária para treinar mais duro, para trabalhar por mais tempo, para se tornar implacável na busca dos seus objetivos. Você não sente raiva, você coaciona para a raiva. O medo, você não vai mais fugir dele, você vai usá-lo como uma bússola. O medo te aponta exatamente para a direção que você precisa ir. O que quer que te cause medo é a próxima coisa que você precisa conquistar. O medo não é uma barreira. É um mapa do tesouro para o seu próprio crescimento, é o seu sistema de mira pessoal. E a empatia, aquela vulnerabilidade que te ensinaram a cultuar. No seu arsenal, ela se torna a arma mais sofisticada de todas. Uma chave mestra. Você não vai mais sentir por a dor dos outros passivamente. Você vai aprender a depor e a entender as emoções alheias com uma clareza assustadora. E então, você vai decidir como usar essa informação. Você pode usá-la para conectar, para persuadir, para influenciar ou para se defender. Você a transforma de um fardo em uma ferramenta de domínio social. Você se torna um engenheiro de emoções, não um receptáculo delas. A torre de vigia te dá o espaço. A sala de interrogatório te dá o mapa. O arsenal te dá as armas. Este é o método. Não é sobre ser feliz, é sobre ser eficaz. Não é sobre se sentir bem, é sobre ter o controle. É o caminho para se tornar perigosamente consciente, para se mover pelo mundo, não como uma folha ao vento, mas como a própria tempestade. A maioria das pessoas vive e morre dentro da cela, sem nunca saber que a porta sempre esteve apenas encostada. Eles estão muito ocupados decorando as paredes. Você não. Você aprendeu a caminhar pelos corredores. Você aprendeu a mecânica das trancas, e agora, você tem as chaves do arsenal. A questão não é mais se você pode escapar. A questão é, agora que você é o diretor, o que você vai fazer com todo esse poder? Essa pergunta, essa quietude que se instala depois dela. Esse é o som do poder mudando de mãos. O que você vai fazer com todo esse poder? A resposta não está em uma ação grandiosa. Não está em conquistar o mundo. Isso é o que o prisioneiro sonharia em fazer. A resposta está em uma transformação silenciosa, invisível aos olhos dos outros, mas que altera a própria gravidade ao seu redor. Você não vai fazer algo com o poder, você vai se tornar poroso poder. Você vai se tornar o que chamamos de gênio da frieza. Isso não significa que você não sentirá mais nada. Que erro infantil, as emoções ainda estarão lá, no seu arsenal. A diferença é que elas não serão mais suas mestras. Elas serão suas servas. Você as convocará quando forem úteis, e as dispensará quando não forem. A frieza não é a ausência de fogo, é o controle absoluto da combustão. Imagine uma discussão, antes você seria arrastado para o furacão. Suas bochechas queimariam, seu coração aceleraria, sua mente se encheria de ruído. Você reagiria, impulsionado pela bioquímica do seu antigo mestre. Agora, você observa da sua torre de vigia. Você vê a raiva do outro. Você a analisa. Você a entende como uma ferramenta que ele está tentando usar contra você. Mas o golpe não te atinge. É como assistir a uma tempestade do lado de dentro de uma fortaleza de vidro blindado. Você vê os raios, ouve os trovões, mas dentro, há apenas silêncio. E controle. Nesse silêncio, você escolhe. Você pode usar a empatia do seu arsenal para desarmar o oponente, espelhando suas frustrações, até que ele se sinta compreendido e se acalme. Ou pode usar uma lógica fria e implacável para desmantelar seus argumentos, peça por peça, até que reste apenas a sua própria impotência. Ou pode simplesmente se retirar, não por medo, mas porque o jogo se tornou entediante e indigno do seu tempo. A escolha é sua, o poder é seu. Isso é ser um gênio da frieza. E dessa frieza nasce algo ainda mais perigoso, uma confiança inabalável. Sua confiança não virá de afirmações positivas ou de vitórias externas. Essa é a confiança frágil do prisioneiro, que depende da validação dos guardas. A sua será diferente. Será uma confiança sombria, forjada no fogo da sala de interrogatório. Você se torna perigosamente confiante porque não há mais nada a temer dentro de você. Você já olhou nos olhos de cada um dos seus demônios. Você os interrogou,
os dissecou, aprendeu seus nomes e suas origens. Eles não são mais monstros no escuro. São cães de guarda na sua coleira. Quando alguém tentar te insultar, a ofensa não encontrará eco. Você já disse a si mesmo coisas piores naquela sala, sob a luz forte da verdade. Quando alguém tentar te manipular com culpa, o truque falhará. Você já mapeou cada um dos seus gatilhos de culpa e desativou a fiação. Quando o mundo te apresentar um fracasso, você não o verá como um veredito sobre o seu valor, você o verá como um dado. Um feedback. Uma informação a ser processada com a mesma neutralidade com que se lê um relatório de laboratório. Sua confiança não é um ato de fé, é a conclusão lógica do trabalho que você fez. Você confia em si mesmo porque você se conhece, não a sua versão idealizada. Você conhece a máquina, por dentro e por fora. E quando a frieza se torna sua natureza e a confiança se torna sua base, você alcança o estado final. O domínio total. Este é o ponto em que as correntes não apenas caem, mas se dissolvem em pó. O mundo externo perde completamente a capacidade de ditar o seu estado interno. Você se torna a causa. O ponto de origem. As opiniões dos outros se tornam apenas ruído de fundo, como o zumbido de um ar-condicionado. Elogios não te inflam, críticas não te ferem. São apenas vibrações no ar. A validação que você busca vem de um único lugar, do diretor, na sua torre de controle, executando o plano com precisão. Você andará pelo mundo não como um participante reativo, mas como um arquiteto. Você verá as estruturas invisíveis de poder nas interações humanas. Você lerá as emoções não ditas nas entrelinhas. Você entenderá as motivações secretas por trás das máscaras sociais. O mundo deixará de ser um lugar caótico e ameaçador. Ele se tornará um tabuleiro de xadrez. E você, pela primeira vez na sua vida, não é mais um peão. Você é o jogador. Nada e ninguém vai te afetar novamente. Não porque você construiu muros mais altos, mas porque você percebeu que nunca houve muros. Havia apenas a sua percepção. E agora, você é o mestre dessa percepção. A prisão não foi destruída, ela foi transformada, agora é a sua sala de comando. Seu santuário de poder. Seu nome não é mais o de um prisioneiro. É o de um rei. Bem-vindo ao seu reinado. Mas não se engane. Um trono não é um lugar de descanso. É um posto de vigia. Este poder que você sente agora, esta clareza, esta quietude, não é um estado permanente. É uma conquista, e toda conquista deve ser defendida diariamente. A sua antiga programação não morreu, ela está apenas adormecida, ferida. Ela espera nos cantos escuros da sua mente por um momento de fraqueza, por um lapso na sua vigilância. Ela vai tentar te seduzir de volta para a cela com promessas de conforto, de facilidade, de pertencimento. A guerra não acabou, ela apenas mudou de natureza. Agora não é mais uma rebelião, é a administração de um império. E isso exige uma disciplina implacável. Este conhecimento que eu te entreguei não é um troféu, é uma semente. E ela só germina em solo regado com a mais implacável disciplina. Todos os dias, você deve retornar à sua torre de vigia. Todos os dias, deve estar pronto para arrastar um fantasma para a sala de interrogatório. Todos os dias, deve inspecionar e polir as armas do seu arsenal. Sozinho, o caminho é brutal. Mas você não está sozinho. Olhe abaixo deste vídeo. Nos comentários. Você não encontrará súplicas ou elogios vazios. Você encontrará marcadores. Símbolos. A assinatura de outros diretores que, como você, ouviram o chamado e se recusaram a permanecer prisioneiros. Este não é um canal. É uma fortaleza. Um ponto de encontro para os poucos que entendem a verdadeira natureza do jogo. E agora, é a sua vez de assinar o seu nome no livro dos que governam. Isto não é um pedido. É uma ordem, é o seu primeiro ato oficial como diretor da sua mente. É o seu juramento, o seu pacto de poder. Você vai descer até a seção de comentários e vai escrever uma única palavra: domínio. Não escreva mais nada, apenas essa palavra. Essa palavra não é para o algoritmo, não é para mim, é um marcador para você, é um contrato assinado com a sua própria vontade.
É a sua declaração pública de que o prisioneiro está morto e o diretor assumiu o controle. É o seu lembrete cravado em pedra digital, do dia em que você parou de ser um efeito e se tornou a causa. Deixe que os fracos, os que fecharam a porta no início, passem por aqui e vejam apenas uma palavra. Eles não entenderão o peso, não entenderão o pacto. Mas nós entenderemos. Cada vez que você vir essa palavra, saberá que não está sozinho na sua vigília. Saberá que há outros em silêncio travando a mesma guerra nobre. Faça o juramento. Sele o pacto. Declare o seu poder. O trabalho apenas começou. Bem-vindo ao comando.